palavra que vai ser ministrada aqui, Senhor. Que tudo que vai ser dito aqui, Senhor, venha encontrar, Senhor, raiz no nosso coração, na nossa mente, Senhor. E que a gente não venha meramente ouvir, Senhor, mas que a gente venha verdadeiramente praticar, Senhor. Amém. Que a gente venha levar no nosso dia a dia, Senhor, que a gente venha colocar no nosso coração e na nossa mente em tudo aquilo que vai ser ministrado aqui, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu nem comecei a pregar e ela já está lá, ó. Já quer participar. Vou esperar a galera aí do fundão se posicionar. Tem muita gente aí atrás, Rebeca? Tem? Então... Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Pessoal, vai lá para trás beber água e a gente fica aguardando a turma voltar, né? Tem muita gente ainda aí ou não? Eu tenho sido orientado pelo Senhor. Oh, Jesus. A gente tenta, irmãos, não ser chato, mas eu vou ter que ser chato de novo. Eu peço para as pessoas não ficarem levantando. Vai no banheiro antes, vai... Toma, traz a garrafa de água. Porque é ruim eu começar a pregar com gente se movimentando dentro do templo. Se você está grávida, igual a Rebeca, cadê a Rebeca? Igual a Rebeca que tem que ir no banheiro, eu vou entender. Ninguém levanta na hora da sessão de cinema. Jeová, me defenda. Aí esse pastor é chato. A gente tem sido orientado pelo Espírito Santo para tratar a igreja. Nós estamos num processo, e como já tem sido falado aqui, não só por mim, mas até por outras pessoas, o remédio está sendo administrado. Toma o remédio quem quer. O remédio está sendo entregue. Então, eu não sei você, mas eu tenho sido tratado intimamente pelo Espírito Santo em relação a tudo que tem sido pregado aqui. Na nossa última ministração, nós trouxemos algumas informações para a construção educacional e teológica da igreja. Você consegue entender isso? Aqui não é fast food. A gente está construindo conceito teológico na sua mente. A gente está trazendo conteúdo
alimento sólido. Então, essas informações elas são importantes para a construção educacional e teológica da igreja. Nós terminamos a série do fruto do Espírito. Fizemos uma transição na última mensagem entre fruto de Espírito e a armadura de Deus. E hoje eu começo a falar sobre a armadura de Deus. Mas, para que você entenda esse processo, para que a sua compreensão seja plena e saudável, nós precisamos compreender a estrutura desse trabalho. Eu vou trazer duas frases que eu falei na última mensagem e eu quero relembrar você hoje. É impossível vestir uma armadura enquanto ainda se vive dominado pela carne. Quando ainda agimos por impulsos carnais. Não é saudável vestir uma armadura se ainda escolho permanecer doente na alma. Almas adoecidas tendem a agir ou reagir fora dos padrões de Deus. E eu me lembro que eu perguntei para o Luciano, aparamentar um policial com toda a estrutura que ele precisa para ser alguém de autoridade na rua, ele passa minimamente por uma avaliação psicológica. Amém? Lembrei agora aqui que eu falei isso. Eu lembrei de um amigo da minha esposa. Como é que é o nome dele, Sônia? Cadê a Sônia Maria? Ela está na salinha. Eu esqueci o nome dele. A Sônia tinha um amigo. O cara hiper, ultra, mega inteligente. Mas o cara tinha problema psicológico, irmãos. Ruim. Cara, o cara era muito inteligente. Você conheceu o Rui? O cara era muito inteligente. Ele passou 3 vezes em provas de alto gabarito. Mas quando ele ia passar pelo processo psicológico, ele era reprovado. Então, esse parâmetro para gente psicodoida, como eu preciso passar pelo processo da cura do espírito. Mas como vocês são, a gente precisa entender isso, irmãos. Nós também trouxemos uma outra afirmação, talvez alguns vão cogitar. Ah, pastor, então, como eu poderei me revestir da armadura de Deus se ainda não estou 100% sarado? Talvez essa seja uma postura, um posicionamento da sua parte. E aí eu afirmei o seguinte: não tem a ver com o quanto você está sarado. Tem a ver com a decisão pessoal, íntima e intransferível de buscar ou de ser tratado pelo Espírito no seu homem interior. Decisão é sua, de você escolher suas decisões de apresentar ou ser permissivo, fazer a sua própria avaliação das suas debilidades, das suas necessidades, e se colocar à disposição nesse processo restaurador e transformador de uma vida em Cristo Jesus. Por isso, da oração que eu fiz um pouco antes. A gente é dono, irmão. A gente é dono de meter um riso na cara e dizer que está tudo bem. E a alma está em frangalho.
Mas Deus está querendo mudar isso em mim e em você. Deus está querendo tratar a nossa alma. Eu falei para uma pessoa agora há pouco, o lugar de ser tratado é aqui. As suas ações, mediante o mundo, não vai sarar você, meu querido. Preencher a sua alma com coisas do mundo não vai sarar você. É paliativo. Logo, não desejar ser tratado e curado é um sinal muito ruim e muito negativo. Existe uma importância profunda em compreender o primeiro processo, o desenvolvimento do fruto do Espírito, para que a gente possa entrar nesse segundo momento, que é o revestimento da armadura de Deus. Resumindo, compreender a importância de estarmos em processos de mudança, transformação e cura da nossa alma é imprescindível para nos revestirmos da armadura de Deus. Irmão, você já conversou com a Natália? Senta e conversa com a Natália. É um ser excepcional. É você mesmo, amor. Ó. A Natália é a expressão da doideira. Mas eu amo ela, cara. Eu amo ela. Até para tentar conversar com ela de coisa séria. Ela é uma maluca do bem. Quem conversa com a Natália não leva muito as coisas a sério. Mas quem conhece o desejo da alma da Natália vai entender que ela está de boa no processo dela, que não tem sido fácil, mas ela não larga o bastão. Você consegue entender o que eu estou falando? Depois eu não durmo, mas tudo bem. Te amo, Nath. De verdade. Você, para mim, é uma referência dentro desse lugar. Continua assim, tu vai longe. Como é que funciona a nossa caminhada, pastor? Como é que funciona a sua caminhada, Carol? Como é que funciona a sua caminhada, William? Entramos num processo de regeneração. É o início de uma vida em Cristo. Esse processo de regeneração apresenta para nós a necessidade do desenvolvimento do fruto do Espírito. Somos apresentados pela palavra de Deus sobre a necessidade desse desenvolvimento. Porque o processo de regeneração, ele expõe um caráter a ser transformado. Amém? Se a gente pegar os conceitos bíblicos, a gente vai ver que o velho homem precisa ser mortificado e um novo homem precisa entrar num processo. E aí a Bíblia tem várias afirmações, onde aquele que mentia não mente mais, o que fazia isso não faz mais. A gente começa a ser confrontado nesse processo de regeneração, nessa entrega do controle de vida para Deus, o reconhecimento da soberania do Pai, o entendimento de que o Senhor me comprou pelo seu sangue, o processo vicário,
a pauta, a dívida cancelada, porque agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Me apresenta a necessidade da transformação interna do meu homem, o meu caráter, a minha personalidade vai sendo mudada e transformada conforme eu vou conhecendo os conceitos bíblicos. Então, o processo de regeneração é o início da nossa vida em Cristo. O desenvolvimento do fruto é a evidência dessa nova vida. À medida que o Espírito Santo vai restaurando ou restaura áreas das nossas vidas, nós vamos amadurecendo e fortalecendo a nossa alma como discípulos de Cristo. Para que Ele esteja preparado para permanecer firme em meio às nossas guerras, às nossas batalhas, às nossas lutas. Ou existe alguém aqui que vive em mar manso? Tem alguém aqui que não tem problema? Nós somos o tempo todo colocado à prova. Então a regeneração, Deus nos concede uma nova vida. A santificação é o Espírito que vai formando o caráter de Cristo em nós, através do fruto. E o revestimento é a forma que Deus encontrou para equipar os seus discípulos com o que Ele vai chamar de armadura de Deus. Está caminhando comigo? Você está andando comigo? E esse processo, irmãos, ele tem um alvo, esse processo tem uma missão. Qual é a missão, pastor? É a permanência. É a perseverança. Nós precisamos, como discípulos, permanecer firme contra as astutas ciladas do maligno, do inimigo. Para a gente trazer contexto, Efésios 6. A partir do versículo 10. Depois, se você tiver a oportunidade, se você ler Efésios 6, a partir do versículo 1, ele vai só tratar de relacionamento, irmão. Ele vai começar a falar de relacionamento de pai, de filho, de servo, de patrão. Ele pega o capítulo 6 de Efésios e começa a tratar da coisa mais importante que existe entre nós: relacionamento. E aí no versículo 10, ele vai dizer assim: quanto ao mais. Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei aqui na mensagem. Do 1 ao 4, ele vai falar sobre o lar cristão, filhos e pais, relacionamento. Do 5 ao 9, ele vai falar lar cristão, servos e senhores. Então, ele vai expor a importância de estar preparado para vivermos uma vida. E a partir do 10 ele vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, ou seja, ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Eu fui pesquisar, irmãos, por que Paulo se utiliza da imagem de um soldado romano? Para que nós possamos nos apropriar da visão de Paulo, ele escreveu sobre a armadura de Deus e ele se utiliza daquilo que fazia parte do cotidiano. Ele se utiliza de uma imagem perfeita, conhecida pelas pessoas daquela época, que era o domínio, era a autoridade, era o poder. Era um soldado romano. O Império Romano dominava o mundo conhecido. De uma forma geral, Roma dominava. Então, se utilizar de algo que era predominante, de algo que era do cotidiano, foi a melhor forma que Paulo conseguiu expressar a importância de se revestir daquilo que é importante, se revestir daquilo que é de Deus. Paulo estava preso quando ele escreve a epístola de Efésios. Você vai encontrar isso lá no capítulo 3:1, no 4:1 e no 6:20. Alguns estudiosos acreditam que provavelmente poderia ser, que Paulo, nesse período, estava acorrentado a um romano. Isso não é uma afirmação bíblica e também não é uma questão da história. Mas, pelo costume, acreditava-se que quando você tinha um preso da qualidade ou do calão de Paulo, esses caras tinham um tratamento de uma custódia diferenciada como um preso comum. Então, aquilo que para muitos era apenas um guarda, para Paulo isso se tornou uma visão. Ele se utiliza dessa ilustração pelo próprio Espírito Santo. Ao observar aquele soldado do lado dele, ele faz um paralelo, ele enxerga naquele soldado como que espiritualmente nós deveríamos nos posicionar. Eu acredito, e aqui são palavras minhas, que eu acho que quando Paulo via um soldado romano, ele entendia que aquele cara era quase que invencível. O poder bélico, a autoridade, a preparação de um soldado romano, na visão de Paulo,
Era um ser invencível. Então, ele se utiliza dessa imagem para dizer para mim e para você como nós deveríamos nos posicionar para nos tornarmos invencíveis nesse mundo que vivemos. Então, ao observar a armadura daquele soldado, ele enxergou um paralelo com a vida espiritual de um cristão. Então, uma das primeiras questões que eu gostaria de deixar claro e que nós precisamos saber, Paulo, ele não está ensinando a igreja a lutar como Roma. Apesar de ele se utilizar da imagem de um soldado, apesar de ele olhar para um soldado romano e vislumbrar a invencibilidade daquele homem, ele vai ensinar a igreja a permanecer firme. Então, dá uma parada aqui. Quando a gente lê Efésios 6, qual é a tônica da mensagem? Quando a gente fala sobre batalha espiritual, luta, revestimento da armadura de Deus, qual é a imagem que você tem? Qual é a palavra que te vem à mente? Batalha, guerra, luta. É isso que a gente pensa. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente vai falar sobre capacete, sobre espada, sobre escudo. E a gente precisa entender que aqui existe uma diferença fundamental entre a representatividade de um soldado romano e a representatividade de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque senão, irmãos, a gente vai se posicionar de forma errada. O soldado romano era treinado para conquistar territórios por meio de força física. O cristão, porém, não conquista pessoas por violência. Falamos isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, que você não veio. Falamos sobre intolerância. Então, o cristão, porém, não conquista pessoas pela violência, nem vence Satanás por sua própria capacidade. Nossa vitória foi conquistada por Cristo na cruz. Por isso, se a gente esmiuçar Efésios 6, o verbo predominante não é atacar. Mas permanecer firme. Abre tua Bíblia aí. Veja a progressão textual. Fortalecei-vos no Senhor, versículo 10. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura. É uma preparação, mas não é para uma luta. Você não foi chamado para lutar. Para poder ficar firme. E aqui está o problema. Aqui está o teu problema. Aqui está o meu problema. Aqui está o nosso problema. Nós estamos nos posicionando de forma errada. No versículo 13, ele vai dizer assim, para que você possa resistir ao dia mau. Em momento nenhum, você está sendo chamado a participar de uma guerra. Em todo momento, Efésios vai apresentar uma preparação para que você permaneça na presença de Deus. Então a ênfase de Paulo não está na ofensiva.
mas na defensiva e na perseverança. Qual é o problema, pastor? O problema é que você está tentando lutar suas guerras com a força do teu intelecto e do teu braço. A gente não vai falar da armadura hoje. O problema é que os problemas estão batendo a sua porta e você está tentando decidir a tua vida, superar os seus problemas com o teu intelecto e com a força do teu braço. O cristão veste a armadura para não ceder às investidas do inimigo. Devemos nos revestir para permanecermos inabaláveis. O texto vai terminar falando isso. Qual o problema, pastor? É a sua mente. Você é vencido na mente. Você é vencido pelas suas ideias, pelos seus pensamentos. Você é dominado pelas circunstâncias. Porque você não tem a compreensão ou não toma posse das promessas que Deus já te entregou. Porque se você pega o fruto do Espírito, esmiuça o fruto e bota em prática na sua vida, você passa a dominar as circunstâncias. Quando você entra numa frente de batalha, nesse processo que a gente está tentando colocar essa igreja, você entra cônscio de que precisa se preparar para estar nesse lugar. Porque o processo, irmãos, a gente leu aqui agora, o processo de desenvolvimento do fruto do Espírito, ele é motivado, ele acontece, ou ele é evidenciado no Espírito. O fruto é do Espírito. Então, mesmo que você ainda não esteja 100% sarado na sua alma, mas você está no lugar certo. Você está no processo de cura. Você está no processo que o Espírito está tratando você. E aí o que acontece, irmãos, quando a gente está nesse processo? O que acontece quando a gente está no lugar certo? Na mão do médico certo? Conforme a gente faz alguma coisa errada, o Espírito vai lá e corrige. Não é desse jeito. Não foi assim que eu falei para você fazer. Essa atuação não vai ajudar você. Volta aqui. Muda isso aqui. Transforma isso aqui. E aí você pode pegar seus pensamentos, suas ações, suas reações, aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquilo que você permitiu que a sua mente e o seu coração devagasse durante essa semana, durante a semana passada. Então, compreender o revestimento da armadura é entender que Deus está me preparando para vencer o meu cotidiano, para que no final eu continue inabalável. Você escutou em algum momento eu dizer que vai ser fácil? Em algum momento você ouviu eu falar que quando você se colocar nesse lugar vai ser melzinho na chupeta? Não, irmão. Isso é mentira. É luta mesmo, é guerra mesmo, é batalha mesmo. Mas não é violência. Veja que interessante, Paulo pegou um símbolo de maior poder bélico militar do mundo e o transformou em uma ilustração da dependência de Deus.
Porque aquilo que eu falei, eu acredito que ele entendeu que a invencibilidade romana transportada ou levada para um revestimento da armadura de Deus na vida humana nos transformaria em homens e mulheres invencíveis. A armadura continua sendo a de um soldado. Mas aqui, essa origem que a gente está tentando trazer para você não vem de Roma. Ela é chamada armadura de Deus. É outra fonte, irmão. Então, fica difícil você tentar entrar neste lugar achando que é guerra. Se utilizar de uma imagem de um povo que foi conquistador pela violência, a entender que Deus está trazendo você para um lugar de conquistar com amor. A gente vai ver, a gente vai esmiuçar a armadura ainda. Isso muda completamente a perspectiva daqui para frente. Não é uma armadura produzida pela força humana ou esforço humano, mas é concedida pelo próprio Senhor aos que pertencem a Ele. Você pertence a Cristo? Você pertence a Deus? O Senhor quer aparamentar você para transformar você numa pessoa inabalável. E só serve algo inabalável para quem passa por um processo de trazer o desequilíbrio da sua estrutura. Você consegue entender isso? Se é para ser inabalável, é porque passaremos por processos que vão tentar nos abalar. Então, logo, eu queria que você prestasse atenção nisso, irmãos. Logo, a desobediência da minha parte em me revestir ou de não ser vigilante me transforma em um soldado desabilitado e fraco. Cadê o Luciano? Tá ali. Quantas vezes você passa na loja, Luciano? Quantas vezes você passa na loja? Várias, né? Eu estou sempre bem, filho? Então fala aí, não, que é porque ninguém está vendo você. Nem sempre eu tô bem. Mas eu não me permito ser abalado pelas circunstâncias, porque eu sei em que eu tenho crido. Eu não estou chamando você a participar de um evangelho em que tudo vai dar bem, que tudo vai dar certo, em que você vai ser um vencedor quanto mais. Isso é mentira, irmão. O próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas com o revestimento da armadura de Deus, nós venceríamos todas as coisas. O pau pode quebrar, irmão. O pau pode quebrar. Eu posso procurar meia dúzia de pessoas aqui, às vezes, que tem algumas pessoas que eu procuro. O Luciano tem sido um amigo para mim. Eu posso chorar, às vezes, sentir o peso da caminhada. Mas a minha convicção não será afetada ou mudada pelas circunstâncias. Preciso me tornar inabalável. Mas para se tornar inabalável, eu preciso revestir a minha vida pela armadura de Deus. Você consegue entender isso? Nós nem iniciamos a armadura.
Mas se você não compreender minimamente a importância do que estamos tentando colocar aqui hoje, falar dos itens da armadura não vai fazer sentido nenhum para você. Então, o que seria a desobediência, pastor? A desobediência, irmãos, é aquilo que o Senhor disse que eu preciso fazer e eu não faço. Paulo vai dizer que eu preciso me revestir. Paulo vai dizer que o dia ruim, o dia mau, vai bater a minha porta. E ele diz que para que eu possa passar por esse processo e me tornar firme, eu tenho que me revestir da armadura de Deus. Logo, quando você não faz isso, ou você não se coloca nesse lugar, você está sendo desobediente. Então, logo a desobediência da minha parte em me revestir ou de não ser vigilante a me colocar nesse lugar, de desenvolver o fruto e me revestir da armadura de Deus, me torna um alvo fácil nessa batalha espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui já saiu na mão com Satanás? Fisicamente? Alguém já brigou com o diabo? Alguém? Você já brigou com Satanás? Fisicamente? Não? Mas você já foi derrotado por ele? Sabe por quê? Porque a nossa visão está distorcida do que é batalha. A gente vai entender mais na frente que os utensílios da armadura é que nos farão vencer as astutas ciladas do maligno. Cadê o Anderson? Está onde ele? Não estou vendo ele? Está aí atrás? Luta espiritual. Vamos para cima? Ela se dá onde? A gente tem conversado muito com o Anderson. O Anderson é um homem de Deus. Tem vencido em nome de Jesus. A gente tem municiado esse menino com sabedoria, com inteligência, para que ele não permita que as batalhas na mente derrubem ou parem ele na caminhada. Ele chegou aqui hoje sorridente. Falei, cara, fala comigo, irmão. Nem sempre eu vou procurar você para saber se você está bem. Eu quero saber como é que você está. Como é que está a sua caminhada. E aí eu brinquei com ele e falei, cara, eu sou humano, eu também preciso de... E aí, cara, você está bem? Está tudo bem contigo? Essa introdução estabelece uma base histórica, exegética e pastoral, muito sólida para a nossa série, para a preparação dessa igreja. Compreender que cada peça da armadura revela um aspecto da provisão de Deus para os discípulos, para que ele permaneça firme, é imprescindível. Existe luta, irmão? É óbvio que existe luta. Existe uma batalha na sua mente. Existe uma guerra que se dá no campo das ideias. Por vezes, é um momento em que a vontade soberana de Deus é expressa, mas a vontade do teu eu vence você. E aí você é derrotado. Então existe uma batalha, a gente sabe disso. Mas para resistir a essas dificuldades ou essas debilidades, nós precisamos estar preparados. Guarde isso como base para a sua vida.
A armadura de Deus não é a instrumentalização para a guerra, mas é uma preparação para a permanência e a perseverança, onde nos protegeremos dia e noite das astutas ciladas do maligno. O problema é que a leitura que você está fazendo está errada. Você está cedendo, você está entendendo a coisa errada. Deus não deseja apenas soldados equipados. Presta atenção nisso, irmãos. Vou repetir. Deus não deseja apenas soldados equipados. Ele deseja discípulos transformados. A armadura protege aquilo que o Espírito Santo já está formando no seu homem interior. Porque nada pior, irmão, do que você conseguir conquistar coisas na sua vida e depois você ser permissivo para que o mundo vá lá e derrube de novo. E isso só acontece pela nossa própria permissão. Você luta contra a sua vontade, contra o seu eu, contra a sua carne. Eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou me colocar nesse lugar, porque o pastor está pregando fruto do Espírito. Eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter benevolência, benignidade, bondade. Eu tenho que ter o amor de Deus, a paz de Cristo, a alegria do Espírito. E aí você se coloca naquele lugar e consegue momentaneamente vencer as suas agruras. E aí você passa um período bem. E o dia que você não vigia, irmão, você abre um precedente e o diabo vem com tudo. Entra na tua brecha e te dá uma rasteira. Suas ações te reprovam. Suas reações te reprovam. E aí parece que tudo que foi feito não tem mais peso nenhum. É uma falência emocional, é uma falência espiritual. É um intento da desistência, de jogar toalha. É a síndrome de Hard. Sempre falo sobre isso. Ó dia, ó azar. Deus não deseja apenas soldados equipados, Ele deseja discípulos transformados. A armadura protege aquilo que o Espírito Santo já está formando no teu homem interior. A transformação do caráter é através do desenvolvimento do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. É uma crescente, irmãos. A armadura de Deus não substitui a transformação do homem interior. A transformação do homem interior é um processo. A armadura de Deus é a permanência. Deus deseja curar, restaurar e amadurecer os seus discípulos. Para que ele vista ou revista, se revista ou vista ou se revista da armadura, não apenas como um equipamento externo, mas como a expressão de uma vida transformada pelo Espírito Santo. É uma conquista que precisa ter permanência. Você entrou no processo, o Espírito Santo está conduzindo você, você está conseguindo ser colocado naquele lugar de mudança e transformação. Deus sabe o quão importante isso é na sua vida. Então Ele está te convidando você a colocar uma vestimenta que Ele quer te dar, para que você não seja
abatido em meio a essa construção de um caráter em Cristo. Você consegue entender isso? Para a gente encerrar a nossa introdução à série, a gente precisa entender a tônica do texto de Efésios 6. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que o texto vai falar. É imprescindível compreendermos os princípios educacionais de Deus. Vou repetir. É imprescindível compreendermos os princípios educacionais de Deus. Para quê? O texto vai dizer, para quê? Para que possamos ficar firmes. Então, qual é a chave? Qual é o princípio? Permanência. Não é guerra, não é luta, não é ataque. Talvez a leitura errada do processo desvirtue o resultado final do processo. Eu acredito, irmãos, que a vigilância é mais importante do que você achar que você está em guerra. Compreender a estratégia de Deus em nossos processos elevará nosso sucesso relacional com Ele. Revestirmos da armadura de Deus é para que possamos vencer as astutas ciladas do maligno, que nos assedia todos os dias e o dia todo. Quer seja por pensamentos, sentimentos, desejos, tentações, ações e reações, que agem interna e externamente e que nos impulsionam ao erro. Você consegue pegar o fruto do Espírito agora aí e lembrar de tudo que foi pregado? Cadê a Carol? Carol pediu para passar as mensagens tudo para ela, que ela vai fazer um trabalho e vai fazer uma postagem. Achei muito legal a ideia dela. E você vai botar isso aonde? No Instagram. Ela pegou o suprassumo de cada mensagem e está fazendo uns, como é o nome daquilo? Aqueles quadrinhos? Vai fazer uma postagem com o suprassumo das mensagens sobre o desenvolvimento do fruto do Espírito. Se você conseguir pegar isso, o peso, a importância disso, e trazer para a sua alma essa noite, e entender que Deus não quer que você perca o precioso valor daquilo que Ele tem para você. E isso se dá quando Ele te convida a revestir sua vida com esse poder. Proteger sua mente. Porque quando as nossas ações, nossas reações não são motivadas por Deus, nós acabamos trocando os princípios do fruto. E negamos aquilo que acreditamos. Então, para resistir o dia mal, e depois ter vencido tudo, e se manter inabalável. Expressão do amor. Alegria no Espírito. A paz de Deus. A benignidade. A bondade. O domínio próprio. Tudo isso, todos esses itens do fruto precisam ser resguardados. E para que isso aconteça, nós precisamos entender que é através da vestimenta da armadura. Aqui nós podemos compreender porque alguns vivem em variações espirituais constantes. Um dia estão fortes e confiantes.
No outro dia, vacilantes e desejando abandonar tudo. Ministério, afazeres dentro da igreja, responsabilidades, a comunhão, a oração, a leitura, e tudo que devemos manter constantemente para mantermos nossa qualidade espiritual. Você quer saber quando você está mal, irmão? O termômetro para saber quando você não está bem é quando você vai se afastando do cotidiano relacional em Cristo. Não levanta a mão, não. Tu está diminuindo as tuas leituras? Não levanta a mão, não. Você está diminuindo as tuas orações? A gente vai ver que tudo isso são imprescindíveis, não só pela importância do desenvolvimento do fruto, mas para a vestimenta da armadura, para que você se torne inabalável. Ontem, nós viemos aqui na oração, irmão. Quem veio, pôde experimentar um mover espiritual aqui ontem, muito, muito legal, muito profundo. Foi um movimento tremendo. Eu cheguei de um jeito e saí de outro. Então aqui podemos entender por que muitos de nós não permanecemos ou não permanecem em uma ascendente relacional com Deus. Como disse, eu não estou isentando lutas, batalhas, resistências e dificuldades. O foco aqui é a nossa permanência inabalável diante de Deus. Espero que essa série de mensagens possa ser a completude que precisamos para mantermos nosso crescimento e o fortalecimento espiritual que tanto precisamos, irmãos. Eu espero que essa série de mensagens que a gente vai entrar agora, sobre a armadura de Deus, possa realmente mudar a forma como você vê o Evangelho na sua vida. Que você compreenda, a partir de hoje, que a sua caminhada depende da forma como você vê a armadura de Deus. A gente vai falar muito sobre isso. Eu não vou me desgastar aqui agora. O posicionamento de quem se reveste é de vigilância constante. Para no final daquele período, daquela dificuldade que você passou, você termine aquele processo inabalável e sem baixar sua guarda. Fica de pé. Vai cantar alguma coisa ou vai entrar direto para a ceia? Fica de pé, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar pela comunidade evangélica Reconstruir, por tudo aquilo que a gente tem intentado aqui nesse lugar. Eu quero colocar as nossas vidas diante de Deus, para que esse processo de geração do fruto do Espírito e a vestimenta da armadura seja algo que transforme a vida desse lugar. Que você seja um vitorioso em Cristo, para Cristo, por Cristo. Para que através dessa vitória, o propósito soberano de Deus aconteça nas nossas vidas. Que a manifestação
do reino de Deus na nossa vida. Através da nossa vida. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem municiado essa igreja com o desenvolvimento da tua palavra. Não há nada mais valoroso, não há nada mais profundo, não há nada mais importante na vida de um homem, de uma mulher, senão o conhecimento, a absorção e a prática da tua verdade. Que nós possamos sair daqui esvaziados de nós mesmos nessa noite. E que esse processo que o Espírito Santo tem nos levado possa realmente transformar vidas nesse lugar. Estamos trabalhando para mais do que gerar discípulos. Estamos trabalhando, Senhor, para formar discípulos. Homens e mulheres que possam ser transformados de dentro para fora. Que haja a implementação do caráter de Cristo em nós. Para que nos tornemos homens e mulheres melhores. Para que o mundo te veja em nós. Para que o mundo te veja através de nós. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa, Senhor, a nossa falta de posicionamento e postura. Que nessa noite o Senhor possa estar permeando mente e coração das pessoas aqui nesse lugar. Para que haja a ação do Espírito Santo em transformar vidas, Pai. Essa é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Pode se assentar. A gente vai participar da Santa Ceia do Senhor. Por que? Esse aqui não está funcionando? Não. Ah, tá. Alguém chama minha esposa, por favor? Já está vindo já? Coisa minha. Gente, vocês viram como minha esposa está linda? Olha só. Coisa linda, gente. Me deixa tímida aqui, ué. Bonitinha, né? Não, bonitinha não, lindona, porque bonitinha é o feio arrumadinho, né? 1 Coríntios 11. A mesa da baixa é porque a gente vai ter que desmontar aquela lá para tirar aquele cavalete, que aquele cavalete a gente usa na coisa. Então tem que ver. Espera um pouquinho só, tem que chamar alguém para ajudar ainda. Precisa chamar alguém para ajudar aqui. Amém. Se eu disser para você que eu ia chamar vocês dois, você acredita? Eu já ia chamar vocês dois. E sem eu falar com ela, ela está no espírito, irmã. Ela está. Porque
eu recebi do Senhor e também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças que partiu e disse: isto é o meu corpo derramado por vós. Também isso é memória de mim. Por semelhante modo, depois de anunciado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lemos. Pai amado, para que nós te agradecemos, porque escolhemos estar na tua casa, Senhor. Escolhemos a melhor parte de Deus. Então, Deus, peço a ti nessa noite que tu és, Pai, sobre nós, de todo o bem, da condição, do teu poder, do seu sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus, Pai, esse pão, esse solução do teu corpo, Pai, que foi unido com nós, Senhor, de confessado. O Senhor sofreu as cruz, Pai, por causa do nosso pecado, Jesus. Então, Senhor, nessa noite, não seja só mais celebração, Jesus, mas que esse símbolo, Pai, venha trazer a tua presença para nossas vidas, Pai. Que nós seremos aqui, Senhor, saciados, alimentados, Senhor, ao Deus da tua presença, Senhor, do teu corpo, Pai. E que nós possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, Senhor. Restaura, Senhor. Da glória de Deus, da coisa cansada, Senhor. Em nome de Jesus, de modo que eu te peço para que nos sacrificares, Senhor, que foi para nos purificar, Senhor, de toda verdade, todo pecado, Senhor. Deus, o teu sangue da venha te purificar, nos perdoa nessa noite, Pai. Perdoa os nossos fracassos, Senhor, os nossos deslizes, Senhor, as nossas negligências, Senhor. Bom, Pai, venha, Jesus, nos purificar, Pai. Estamos lembrando hoje, Pai. Você vai a partir de hoje escrever uma nova história. Amém. Deus Santo nos purifica de todo trabalho. Senhor, sara a nossa alma, sara a nossa mente, sara o nosso corpo físico, Deus. Mas eu te peço, Senhor, eu já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Enquanto o Tiago e a Karen vai passar aí com os elementos, eu quero pedir para você que, se por um acaso existe alguma acusação hoje, algo que você fez, ou algo que você deixou de fazer, alguma coisa que está impedindo você de participar da ceia do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você. Há lugar de arrependimento hoje. Se você deseja participar da ceia, peça perdão a Deus. Arrependa-se, peça perdão a Deus e se coloque nesse lugar de transformação de vida. Para que os impeditivos caiam por terra e que você tenha uma vida transformada. Não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor por questões que te afastam de Deus. Mas arrependa-se, peça perdão ao Senhor e entre nesse lugar de mudança e transformação. Para que Deus possa continuar o processo de cura da sua vida. Em nome de Jesus.
Se esvaziou, cego, no seu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, e no meu nome é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Siga o corpo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Senhor, nós queremos essa noite te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque temos tido a consciência, Senhor, da comunhão no Espírito, da necessidade de sermos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo, que vai nos levar ou levar a um relacionamento de intimidade com Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo amigo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela obra salvífica, redentora, resgatadora das nossas vidas. Que esse momento seja transcendente, mais do que simplesmente um ato de participar
de um pedaço de pão e de um cálice com suco, mas que haja o peso da consciência da libertação que alcançamos em Cristo Jesus. Que o peso do sacrifício de Cristo possa nos elevar na tua presença. Que não venhamos a banalizar esse momento. Em nome de Jesus, Senhor, toma essa igreja em tuas mãos, toma as nossas vidas em tuas mãos e opera, Senhor, no nosso íntimo. Essa é a minha oração nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Tome seu pão. Faça sua oração. Fale com Deus aí agora. Coloque sua vida diante dele. Coloque suas debilidades e tudo aquilo que o Espírito Santo precisa mudar na sua vida hoje. E creia, ele é poderoso para transformar a sua vida. Em nome de Jesus, participe do pão. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tu és santo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. A Deus alimenta, Senhor. Fortalece o nosso espírito, Jesus. Consagre sua vida hoje ao Senhor. Deus, entregamos. Apresente a Ele a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Participe do cálice. Amém. Amém. Cuidado de nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.